Na sessão passada, esse ato da excelentíssima senhora prefeita foi muito questionado e criticado, não só nessa casa, como também, especialmente pelas pessoas reguladas por esse decreto. E naquela oportunidade nós pedimos, e confiando na sua sensibilidade, nós pedimos que houvesse uma revisão desse decreto, principalmente em virtude do preço abusivo em que foram majorados. Então, na quinta-feira, na sessão passada, decorreram aproximadamente 4 dias, e nós não tivemos posição oficial nenhuma da Prefeitura Municipal de Pentecoste. E aí, na terça-feira, nós tivemos um cuidado, tá certo? E aí, vale salientar que uma coisa são as nossas impressões pessoais, a interpretação que eu faço da lei, a interpretação que os demais colegas, e aqui vale salientar também a atenção que o colega Vicente dos Usos já levantou no início de uma reunião que nós tivemos, a respeito do risco de inconstitucionalidade do aumento. Então, na terça-feira, eu protocolei junto à Controladoria e à Procuradoria-Geral do Estado do Ceará uma consulta no sistema de ouvidoria, que foi registrada, e a minha manifestação tratou do seguinte: gostaria de saber se a criação ou aumento de impostos e taxas deve ser regulamentada através de decreto do Executivo ou projeto de lei. Atenciosamente assina a manifestação Daniel Pessoa Gomes da Silva. Na quarta-feira, e aí a gente aproveita para parabenizar o sistema de informação da Procuradoria-Geral do Estado, nós recebemos o retorno da manifestação, e a resposta que foi gerada eu vou ler para vocês. Prezado Daniel, com base no princípio da legalidade tributária, fica determinado que não haverá instituição ou majoração de tributos sem lei que eu estabeleça. Desta forma, para que uma determinada exação, ou tributo, ou taxa, seja criada ou tenha seu valor majorado, é necessária a promulgação de uma lei em sentido estrito, votada pelo Poder Legislativo e obedecido todo o procedimento legislativo. Isso, pessoal, é um fundamento legal, é um posicionamento legal, tá certo, da Procuradoria-Geral do Estado. Então, isso mostra, tá certo, que esse decreto ele não é legal, tá certo? E como o decreto não é legal, ele não deve ser cumprido. E aí eu faço jus, às palavras do colega Manuel Forte, quando ele diz que realmente nenhum cidadão de Pentecoste está obrigado, tá certo, a pagar tributo nenhum. Então ele diz aqui, em relação à questão desse aumento, então seu fundamento legal, a Constituição Federal, em seu artigo 150, que diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal, inciso 1º, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então fica claro que o instrumento legislativo utilizado para criar ou majorar tributo é sempre a lei, ou seja, para que haja aumento dos impostos, esse projeto de lei tem que vir para essa Câmara, tem que ser debatido e tem que ser votado pelos vereadores. Acabar com essa história de dizer na rua que um projeto foi aumentado, um imposto foi aumentado e que passou pelos vereadores sem que nenhum de nós tenhamos conhecimento. Então, quer dizer que o que é de errado, a culpa é do vereador. Tá certo? Então, só nós que temos os ônus, as coisas não funcionam dessa forma. Se aconteceram em legislaturas passadas, tá certo? Não cabe a nós voltar ao passado. O que importa é que a partir de agora nós possamos trabalhar de uma forma, acima de tudo, correta, e acima de tudo, de uma forma legal. Tá certo? Porque quando o Poder Executivo toma uma atitude arbitrária desse tipo, tá certo? Uma atitude ilegal, ele corre em risco, tá certo? O Estado democrático dessa cidade. Então o prefeito não pode, as coisas não podem acontecer dessa forma. O prefeito não pode, porque hoje acordou, acha que o tributo tem que ser aumentado, ele simplesmente vai lá e aumenta, dá uma canetada, aumenta o tributo, sem ouvir ninguém, sem consultar ninguém, sem que haja a participação de ninguém. Então as coisas não. Isso aí aconteceu no tempo da ditadura. Esse tempo já passou, então várias pessoas morreram, várias pessoas apanharam, para que hoje nós possamos ter a oportunidade de discutir, de debater, de questionar. Então nós não vamos colocar, tá certo, a vida das pessoas que já morreram, ou pessoas que apanharam,
por conta de serem contra um regime autoritário, nós não podemos correr o risco de voltar ao passado. Tá certo? Então é preciso que haja um reforço na democracia nessa cidade. Tá certo? Confiamos que a prefeita atenda o nosso requerimento conjunto, que solicita a revogação imediata. Tá certo? E que se discuta, inclusive, com os feirantes que já pagaram, tá certo, essas taxas, que inclusive se discutam a devolução desse dinheiro. Tá certo? Já que esse decreto é ilegal. Né? Então fica aqui o nosso registro. A gente confia que esse requerimento em breve chegue às mãos da senhora prefeita, que ela mostre, vai em anexo à consulta que foi realizada à ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, tá certo? Que ela com certeza, acredito que ela, depois de um parecer oficial, tá certo? Ela se reúna com sua equipe de assessores, se reúna com seus advogados, tá certo? Inclusive cobre dessa equipe com o melhor assessoramento, porque não se pode admitir que isso tenha acontecido. Gostaria também de fazer registro, né, em relação à reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que aconteceu ontem. Nós tivemos aqui, eu, Vicente e o Célio Campeiro, nós estivemos aqui das 6h30, 7 horas até as 9 horas, 9h30 da noite, reunidos, debatendo algumas mensagens da prefeita. Estivemos, inclusive, escolhendo, apontando quem seria presidente. No caso, por unanimidade, foi sugerido o nome do colega Vicente, tá certo? E que nós vamos atuar nessa comissão como relator. Então, como o próprio Vicente disse, isso é uma experiência inovadora, tá certo? Nunca, pelo menos que eu tenha conhecimento, tá certo, na história dessa Câmara, essas comissões se reuniram e levaram o trabalho a sério, tá certo? De forma a estudar a legalidade de todas essas matérias que tem tramitação aqui nessa casa. Tá certo? Então, eu queria agradecer, né, a contribuição dos colegas, queria agradecer também pelo fato de terem apontado a minha pessoa como relator, né, como o próprio Vicente disse, não é fácil relatar, exige estudo, tá certo? Exige leitura das leis, então que muitas vezes isso se torna um pouco complicado. Mas nem por isso seja uma coisa tão difícil de ser feita, viu, Vicente? Vamos procurar agir tudo dentro da legalidade. E por fim, meus amigos, eu gostaria de defender um requerimento de minha autoria que pede, tá certo, a excelentíssima senhora prefeita, né, a construção de um calçamento para o final da rua Jaca Paraíba, que é aquela rua ali em frente, ali que passa ali em frente ao antigo matadouro. Então, como o próprio colega Vicente também falou a respeito desse calçamento, Vicente, também é um pedacinho bem pequenininho, então não se justifica, pessoal, um atraso, tá certo? Um atraso, né, em relação à questão da realização de 40 ou 50 metros de calçamento. Então é um absurdo que ainda hoje, dentro da zona urbana, no centro de Pentecoste, ainda existam áreas, tá certo? Existam áreas que não têm pavimentação, ou pelo menos em pedra tosca. Então a gente pede o atendimento dessa demanda, né, já que é uma reivindicação antiga dos moradores desse bairro, né, visando especialmente fornecer a esses moradores, né, boas condições de tráfego, tanto de veículos como de pessoas. Então a gente pede ansiosamente, aguarda, né, a resposta em relação a esse nosso requerimento. Também gostaria de comentar o requerimento que foi apresentado por mim semana passada, que pede um reparo emergencial dos calçamentos de Pentecoste. Queria na oportunidade cobrar o nosso secretário, Roberto Moura, né, que ele, inclusive, eu sei que ele é uma pessoa atenciosa, mas já decorreram uma semana desse pedido nosso e, infelizmente, a gente não viu ação nenhuma. Então, proliferam na cidade problemas relacionados a calçamento, buraco, pedra solta, né, e isso é um risco muito grande de provocar acidentes, tanto do ponto de vista de trânsito, como também acidentes pessoais, como tropeções, quedas e por aí vai. Então, a gente pede, né, que ele veja essa solução o mais rápido possível, para que a gente possa garantir uma segurança maior, né, aos nossos conterrâneos. Queria agradecer a presença do Marcílio. Seja bem-vindo, viu, Marcílio? Você que representa a colônia de pescas desse município, né, sempre já um colega das épocas da reunião do Conselho Municipal de Saúde. A gente sabe que você é uma pessoa muito atenciosa com a causa, né, e a gente espera realizar um trabalho conjunto. E o início desse trabalho é exatamente a questão da aprovação desse plano, né, de implantação do programa de aquicultura familiar, né, que é uma iniciativa do Poder Executivo, né, que prevê a questão da construção de tanques e o